Bom, pessoal, mais um vídeo que eu faço aqui para vocês. Paz e graça na vida de todos vocês. Eu quero nesse vídeo, nesse instante, trazer aqui uma meditação, uma reflexão. Eu espero que você possa me acompanhar aí nessas palavras, né, nessa meditação e no propósito desse vídeo. Meditar sobre a palavra de Deus, meditar sobre o próprio Deus, meditar sobre vida cristã, sobre o sentido da vivência cristã. É um vídeo simples, ele não vai ter edição, ele não vai ter nada assim demais. É um vídeo onde eu estou aqui falando alguma coisa, esperando que você escute. Você pode comentar, você pode participar. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre ética cristã. Afinal de contas, o que é ética cristã? Para que serve a ética cristã? A lição da Escola Bíblica Dominical, para quem é membro das Igrejas Assembleias de Deus, ela está falando sobre a ética cristã. Então, é um estudo sobre a ética e sobre os vários assuntos que estão relacionados com a ética cristã. Quando a gente fala sobre ética e a gente vai tentar achar a origem da palavra ou entender o que ela realmente significa, a gente vai verificar que a ética cristã ela é um grande ramo de estudo da filosofia e ela surge ali na filosofia grega. Assim como existe outros ramos de estudo, como por exemplo a metafísica, a lógica, né? A ética ela faz parte de um estudo, de um objeto de estudo, de um grande tema da filosofia. Então a filosofia ela possui temas variados, temas que tentam explicar vários assuntos, e a ética é um desses temas que está inserido na filosofia grega. Aristóteles ele escreveu um tratado sobre ética, né? E a ética ela foi muito debatida por esses filósofos gregos. E aí você tem vários tipos de ética surgindo, definições e definições de ética, né? Mas no geral, no contexto geral, ou num contexto realmente de definição do termo ou da palavra, ética ela tem o sentido ou ela tem o significado de habitualidade ou de costume. Então, ética está relacionado a uma vida habitual e a um costume de vida. Então, se a gente for traduzir isso mais ainda, a ética como um todo, a ética ela está relacionada a um estilo de vida ou a como você vive a sua vida dentro de uma determinada sociedade. A ética ela é importante dentro da sociedade por causa justamente da sua definição. Ela vem falar sobre o seu direcionamento de vida. E a ética é importante porque ela também está presente nas profissões. Existem várias profissões que vão estudar a ética, que vão ter o seu próprio código de ética, ou seja, vão ter o seu código de conduta, com normas que são vetores de conduta. Você tem a ética dentro da advocacia, você tem a ética dentro da medicina, né? Ou seja, como que um médico deve proceder? Ele tem o seu código de ética. Como que um advogado, um profissional ou um operador do direito, ele deve também proceder? Você tem o chamado código de ética. Aquilo que vai dirigir a sua vida, aquilo que vai orientar a sua conduta. Então a ética é isso. A definição de ética é isso. É aquilo que orienta a sua conduta, é aquilo que dirige a sua vida, é como você vive a sua vida dentro da habitualidade, dentro dos costumes sociais, na sociedade em que você está inserido. Então isso é ética. Isso é uma definição filosófica, né, que os gregos já tinham lá há muitos e muitos anos atrás. Isso vem ser a ética. Agora, o que vem a ser então essa chamada ética cristã? Mas antes de falar da ética cristã, existe também uma discussão sobre ética e moral. Tenta muitas vezes, dentro de uma discussão teórica, se separar ética de moralidade. Por mais que as duas elas tenham relações, existe uma discussão dizendo que moralidade é uma coisa e ética é uma outra. Ética é a conduta.
A moral, ela é aquilo que faz você ser quem você é. São os valores que estão dentro de você. São os valores que orientam sua vida. Isso num sentido teórico, numa discussão teórica. Porém, no sentido prático ou no sentido de vivência, ética e moral, elas estão praticamente unidas. De forma prática, não existe ética sem moral, sem algum tipo de valor que oriente a conduta do indivíduo. Então a ética e a moralidade, elas estão sim fundidas, juntas, dentro de um conceito prático ou dentro da prática da própria vida e da vivência. Agora, ética cristã. O que vem a ser ética cristã? Por que o nosso mundo ele está tão carente dessa palavra ética? Quando se fala em ética cristã, eu estou querendo falar de um estilo de vida orientado por valores dentro da religião cristã. Para a gente resumir isso, deixar isso claro, ética cristã é a forma de viver a vida que vai agradar a Deus. Esse é o resumo de ética cristã. Ética cristã é a vivência que agrada a Deus. É a vivência na sociedade, a vivência daquela pessoa no mundo, e aquela vivência agrada a Deus. Isso é ética cristã. É viver a vida de forma que Deus, lá no céu, olhe para aquela vida que você, cristão, vive e fala: eu me agrado daquela pessoa, em como aquela pessoa vive a sua vida. Isso é ética cristã. Essa é a melhor definição que eu já vi sobre ética cristã. Viver para verdadeiramente agradar a Deus. Para não ficar nas minhas palavras, é bom a gente ler um versículo da Bíblia. Vamos ler lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que a tradição cristã ou judaico-cristã ela atribui a Salomão, né? Salomão foi o escritor de Eclesiastes. De acordo com essa mesma tradição, Salomão não escreveu somente Eclesiastes, ele escreveu outros livros antes. Então, dentro da tradição cristã, na sua juventude, Salomão teria escrito o livro de Cantares, que é um livro que vai falar do amor de um homem para com uma mulher. E esse amor ele é uma alegoria do amor do próprio Deus com o seu povo, um amor de marido com esposa, né? Um amor afetuoso, carinhoso, um amor íntimo. Então, Cantares vai falar desse amor. E Cantares é um livro que ele é interpretado assim. Ele é falado, ele é uma alegoria do amor de Deus com o seu povo. O povo de Deus, né? Não é à toa que a igreja de Cristo é chamada de noiva do Cordeiro. E Cristo é o noivo. Então, Eclesiastes, ele é uma alegoria, ele é uma figura aí desse amor. Ele é um exemplo alegórico desse amor de Deus com o seu povo. O livro foi escrito por Salomão. A mesma tradição vai atribuir o livro de Provérbios a Salomão. O livro de Provérbios é um livro que Salomão escreve um pouco mais já adulto, mais maduro. E o livro de Salomão, a importância do livro é porque ele trata de sabedoria, e principalmente a sabedoria dos antigos, os provérbios ali dos antigos. Ele é uma compilação desses provérbios feita pelo próprio Salomão. E depois ele escreve o livro de Eclesiastes, que é considerado talvez o livro mais pessimista da Bíblia. Eclesiastes, de acordo com a tradição, Salomão já escreve esse livro já velho, já idoso. Ele já viveu de tudo, já viu de tudo, viveu a vida no mundo, vendo o homem explorar o homem, vendo que muitas vezes a busca das pessoas por realização é uma busca vazia, aquilo que ele chama de vaidade. A conclusão do livro, ou a palavra que mais vai aparecer no livro, a expressão que mais vem à tona é: tudo é vaidade. Salomão ele não vê um propósito nessa vida simplesmente pelo próprio propósito em si, porque esse propósito também faz parte das vaidades humanas. Tudo não passa de uma ilusão. A vida nesse mundo ela é ilusória. É o que Salomão vai escrever em Eclesiastes. Só que Salomão ele não é pessimista
ao ponto de se tornar um niilista. Ele é um pessimista, digamos, que tem um certo pessimismo santo, porque ele desacredita das coisas desse mundo, mas ele tem uma conclusão final que é que existe um Deus acima disso. Um Deus acima desse mundo que deve ser buscado. É interessante que Salomão ele vai falar de ética em todos os seus escritos. Provérbios você fala de ética. Em Eclesiastes você vai falar de ética. E em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13, o penúltimo versículo do livro de Salomão, do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que tem se ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever do homem. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever do homem. É assim que o homem agrada a Deus. É assim que o homem vive para Deus. Essa é a conclusão de Salomão. É interessante o capítulo 12, o último livro de Eclesiastes, fecha bem a análise que Salomão está fazendo da vida. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Porém, existe uma coisa que não é vaidade, ou seja, existe algo que não é vazio, que é a fé em Deus, que é a visão que nós temos de Deus, a busca que temos que ter de Deus. Ele começa o capítulo 12 falando para os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele conclui dizendo: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Ou seja, viva uma vida que agrade a Deus. Isso é ética cristã. Falando em mandamentos, o ápice da ética cristã, ou da ética que Deus trouxe ao mundo, está lá em Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos. O decálogo, assim chamado, ele tem uma divisão em duas partes. Os primeiros 5 mandamentos dizem dos deveres do homem em relação a Deus. Amar a Deus, honrar a Deus, né? Depois, os outros 5 mandamentos finais dizem dos deveres do homem em relação ao próximo. A forma como o homem deve se portar diante do próximo. Não matar, não adulterar, não cobiçar nada do próximo, não mentir, né? Não enganar. Então, os 10 mandamentos são vetores de conduta que vão orientar a vivência do cristão nesse mundo. Os 10 mandamentos eles fazem parte daquilo que nós chamamos lei de Deus. A lei de Deus ela tem 3 grandes pilares. Ela teve um pilar religioso ou cerimonial, tratando da religião judaica. Ela teve um pilar civil, falando de uma instituição civil, de como que a sociedade de Israel deveria ser organizada. E ela tem um pilar moral, da moralidade, de valores absolutos que foram entregues por Deus para que o povo os observasse. A ética cristã está fundamentada nesses valores. Ou seja, não há ética cristã se não houver observância dos 10 mandamentos. Se não houver vivência dos 10 mandamentos. É interessante que lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo, se não me engano, capítulo 5, Jesus ele retoma a ideia dos 10 mandamentos no seu sermão. E Jesus ele faz uma análise profunda de alguns pontos dos 10 mandamentos. E Jesus ele expande aquilo ali e orienta o povo a como realmente tem que ser essa vivência, essa ética cristã. Jesus fala do divórcio, Jesus fala do adultério, Jesus fala do homicídio, Jesus ele fala de vários pontos ensinando o povo a verdadeira observância. Jesus ele restringe a coisa. Ele diz que o adultério acontece não somente no ato de adulterar, mas a partir do momento em que um homem olha para uma mulher com intenção impura, o seu coração já concebeu o adultério, né? Então Jesus ele está ensinando ali. Então a ética cristã é isso. É essa observância dos mandamentos de Deus. Então a ética cristã ela vai trabalhar com valores morais absolutos. Os 10 mandamentos, os valores do reino de Deus, eles não são e não podem ser relativizados. Eu não posso dizer que esses valores são para um tempo, para uma época, e não se aplicam nos dias de hoje. Os valores do reino de Deus, eles são atuais, eles são fundamentais. E aí a gente entra em algumas visões sobre ética cristã. Existe uma visão chamada antinomismo, que vai dizer que não existem valores universais, não existem valores, não existem normas de conduta. Antinomismo vai negar a existência de normas de conduta. Olha, a gente sabe que existem normas de conduta.
A gente sabe que a sociedade ela é orientada por vetores de conduta, por valores, por leis que vão reger o comportamento social. Então a gente já pode refutar isso aí. Existem sim normas, existem sim valores. Depois existe um outro ponto que é chamado de generalismo, onde diz que os valores eles sim existem, mas eles não são universais, ou seja, eles não são dotados de um caráter fundamental e absoluto. Eles não podem orientar a vida de todo mundo porque são genéricos. Só que aí a gente cai no ponto seguinte, a Bíblia ela fala da universalidade dos valores. E existem certos pontos que em todas as sociedades humanas, em todas as culturas humanas, esses pontos eles são observados. A partir do momento em que eu digo que não existe valor universal, eu posso relativizar, por exemplo, coisas brutais na história da humanidade, como, por exemplo, o nazismo. Por que todo o mundo ocidental ou todo o mundo civilizado condena o nazismo? Porque aquilo foi errado. E se aquilo foi errado, eu condeno o nazismo baseado em um valor fundamental, que é o respeito à vida e à dignidade do ser humano, que não houve no nazismo. Se eu relativizo os valores morais, se eu relativizo a conduta e a ética, eu posso talvez dizer que o nazismo ele foi uma expressão de valores daquele povo, dos alemães, e que não pode ser condenado. Por quê? Porque não há valores morais. E aí eu vou relativizando um punhado de coisa. Quando eu falo, por exemplo, de estupro, de pedofilia, toda a sociedade humana condena isso. Não existe uma sociedade de seres humanos que fala, olha, pedofilia é uma coisa bacana, ou o estupro é tolerado aqui entre a gente porque é uma prática correta. Não existe relativização de certos valores. Os valores eles precisam ser universais. Precisa-se existir um núcleo de valores que são universais e que devem ser respeitados por todos. E é isso que a ética cristã vai dizer, que nossa conduta, o nosso estilo de vida deve ser pautado por valores, por pontos, por marcos fundantes morais universais que foram dados por Deus. Os 10 mandamentos eles têm esse caráter de universalidade porque eles foram entregues ao homem pelo próprio Deus. A moral cristã ela está fundamentada no próprio Deus. Se eu não vivo uma vida para agradar a Deus, eu não vivo uma vida ética. Se eu não vivo uma vida para guardar os seus mandamentos, para amar o próximo, para respeitar o próximo, para não trair, para não mentir. Se eu não vivo a vida desse jeito, eu estou vivendo uma vida vazia, eu estou vivendo uma vida ilusória, eu não estou agradando a Deus. Ética cristã diz a respeito de como você vive para agradar a Deus. Se agradar a Deus é realmente seu objetivo de vida como cristão, se viver uma vida que agrade a Deus, que adore a Deus, é realmente o seu propósito, então você está sendo ético, você está vivendo conforme a ética cristã. E quando você agrada a Deus, você sabe lidar com questões polêmicas e com questões que envolvem preceitos e dilemas éticos. Questões sobre aborto, pena de morte, eutanásia. As mais variadas questões e pautas éticas que temos em discussão, você como cristão que vive para agradar a Deus, que vive sua vida baseada nos mandamentos de Deus, você sabe dar uma resposta correta. Porque a sua resposta não vai estar baseada na sua opinião ou naquilo que você acha, mas vai estar baseada na palavra de Deus, vai estar baseado naquilo que Deus quer, vai estar baseado naquilo que agrada a Deus. Deus se agrada de aborto? Deus se agrada de você condenar as pessoas sem julgamento? Deus se agrada de suicídio? E aí a gente vai tendo uma construção daquilo que é a ética cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar você que vê esse vídeo. Que possamos dia após dia viver e ter um estilo de vida que verdadeiramente agrade a Deus. Um estilo de vida pautado pelos valores do Evangelho. Um estilo de vida onde o amor ao próximo seja algo real e não somente palavras bonitas. Um estilo de vida onde possamos, além de amar ao próximo, amar a Deus. Confiar nele e saber que ele é o criador de todas as coisas. Em um mundo onde impera a corrupção, onde impera a imoralidade, que nós como cristãos possamos
estender o amor de Deus a esse mundo e demonstrar que existem sim valores universais que vêm do próprio Deus. E que é possível sim ter uma vida nesse mundo correta. Ter uma vida nesse mundo pautada por aquilo que agrade a Deus, pautada por valores universais, valores que possam impactar a sociedade, valores que possam trazer avivamento e trazer ao mundo uma resposta correta. Não porque nós temos a resposta por nós mesmos, temos a resposta porque Deus a revelou em sua palavra. Que Deus te abençoe, aguarde aí o nosso próximo vídeo, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.